Eu esqueci de fazer. Deixa eu só colocar o link aqui. Pronto, então, deixa eu projetar aqui. Bom, como eu tinha falado, né, a gente vai dar continuação ao assunto, falando de retas, né? Tem bastante coisa para falar de retas. Eu falei da equação da reta, que tinha lá basicamente três modos, né, de equações de retas, tá? Três tipos. O primeiro que é a equação vetorial e os outros que derivam dessa equação vetorial, tá? Bom, tem umas equações que são chamadas equações reduzidas, que tem uma interpretação geométrica, só que uma coisa que a gente vai usar pouco aqui, então ela é usada mais para você estudar as retas paralelas aos eixos, né? E aí eu resolvi dar continuidade e começar falando de ângulo entre retas, entre duas retas. Então, a gente vai começar hoje falando sobre ângulo de duas retas. O ângulo de duas retas, deixa eu ver aqui, muito bom. O ângulo de duas retas, de certa forma, a gente tem, se a gente tiver uma reta, entre retas. Então, o ângulo entre retas, basicamente você tem uma reta e você tem aqui outra reta. E você quer encontrar o ângulo entre elas. Chama essa de R e essa de S. O ângulo, por definição, porque a gente pode ter esse ângulo aqui, ou pode ter esse ângulo aqui, maior, tá? Então, por definição, o ângulo entre duas retas é sempre o menor deles. Acho que eu neguei alguém aqui. Ah, não, permiti, tá certo. Assim, e começou a dar um barulhinho aqui no áudio. Não sei o que ele foi. Não sei o que é, não, esse barulhinho. Tem um barulhinho aqui, mas eu acho que não vai incomodar. Então, por definição, o ângulo entre duas retas é sempre o menor deles, tá? O menor desses dois. Porque tanto tem esse, né, quanto tem esse ângulo aqui. Certo? Juntos formam 180 graus. Mas, por definição, como a gente tem que escolher um para ser o representante, a gente escolhe o menor. Tá? Sempre o menor. Porque senão eu vou, em algum momento, dizer assim, o ângulo entre duas retas é 30 graus. Beleza, se eu disser 30 graus, você sabe, né? Mas se eu perguntar assim, qual o ângulo entre as duas retas? Aí você não vai saber qual dos dois eu estou querendo saber, né? Tá bom? Então, quando eu perguntar, você já sabe que é o menor. Sendo ele o menor,
A gente vai calcular esse ângulo usando os vetores, diretores, porque as retas ela tem vetores diretores, né? Ela tem aqui um vetor diretor para essa reta e um vetor diretor para outra reta, né? E aí, vou chamar aqui de o vetor de R e V, o vetor de S. E aí, o que é que acontece? A gente, para calcular o ângulo entre as duas retas, a gente calcula o ângulo entre os dois vetores, que a gente já sabe calcular, ângulo entre vetores. Só que tem um problema, né? O vetor diretor, ele poderia, né? Por exemplo, o V, ele poderia estar aqui assim. O V, o vetor de S, né? Ele pode estar aqui assim, para cima. E aí, quando você calcular um ângulo entre os dois vetores, U e V, seria o V, né? Aí daria esse ângulo aqui. E não é o ângulo que a gente quer, tá? Beleza. Então, tem duas possibilidades, né? Quando você vai calcular o ângulo entre vetores. Ou vai dar esse, entre vetores diretores, ou vai dar esse ângulo θ aí embaixo, ou vai dar esse outro ângulo aí em cima. Só que esses dois ângulos, os cossenos, que a gente calcula ângulo entre vetores, calculando o cosseno, né? E o cosseno dos dois é o mesmo número, só muda o sinal, né? Porque os dois são suplementares. A soma dos dois dá 180, tá? Então, se você olhar no círculo trigonométrico, assim, né? Aqui fica o eixo dos senos, aqui dos cossenos. Então, o cosseno, nessa região toda aqui, nessa região aqui, ele é positivo, né? O cosseno é positivo. Quando você tem um ângulo aqui, esse cosseno aqui, ele é negativo. Né? Então, um ângulo maior do que 90, o cosseno é negativo. Só que, se você pega esse outro ângulo, que é o que falta para completar 180, tá? O cosseno dele, colocando ele aqui, ó, o cosseno dele é o mesmo cosseno do ângulo maior, desse ângulo maior, vermelho. Né? E aí, o número que aparece aqui, por exemplo, se aqui aparecer 1,7, aqui também vai aparecer 1,7. Só que desse lado de cá, os valores são negativos. Né? Então, basicamente, a gente vai ter, né, não tem um problema, porque quando a gente for calcular os ângulos, deixa eu assim que é melhor. Deixa eu achar ali. Isso. Quando a gente for calcular o ângulo entre os vetores, se a gente quiser um ângulo entre os vetores, beleza, a gente deixa do jeito que está. Porém, se a gente quiser um ângulo entre as retas, que esses vetores são vetores diretores das retas, a gente faz um módulo do cosseno, tá? Faz um módulo do cosseno, e aí você pega, porque você vai precisar pegar sempre o valor que for positivo, né? O cosseno positivo. Bom, porque o ângulo ele sempre vai estar entre 0 e 190 graus. Tá bom? Então, como a gente sabe, o cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto interno dos dois, né? Produto interno dos dois, dividido por o módulo de um vezes o módulo do outro. Como é ângulo entre vetores, então isso aqui em cima fica assim, porque pode ser tanto positivo quanto negativo esse produto escalar, né? Produto escalar. Falei interno, mas o termo mais comum que a gente usa é escalar. Então, para calcular o ângulo entre as retas, eu preciso que esse numerador aqui seja sempre positivo. Então, eu vou colocar um módulo em cima também. E aí, o cosseno fica assim, tá? Você não precisa se preocupar. Porque se der um cosseno negativo,
se fosse dar um cosseno negativo, aí esse módulo aqui em cima, que eu coloquei aqui em cima, já vai resolver esse problema e vai dar um cosseno negativo, um cosseno positivo, né? Certo? E o valor não muda, o valor vai ser o mesmo, né? O que vai mudar é o sinal. Por isso que eu posso fazer isso. Bom, então tá aí como é que a gente calcula ângulo entre retas, da mesma forma que se calcula ângulo entre vetores. Não tem a mudança, é só esse módulo aí, somente, tá? Só muda isso. Então, vamos mais para frente. E aí, ele bota até essa observação aqui, que o ângulo está sempre entre 0 e π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, tá? Então, aqui o ângulo é entre 0, o θ, né? E π sobre 2, ou 90 graus. Certo? Por quê? Porque, como eu disse a vocês aqui, a gente vai pegar sempre o menor, né? Esse, e tem o outro aqui, maior, tá? A soma dos dois dá 90. Se um deles for maior do que 90, então, obviamente, não vai ser o menor. Porque se um é maior do que 90, já dá mais do que a metade de 180, o outro vai ser menor. Então, o ângulo deveria ser o outro, tá? Então, por isso que o ângulo entre duas retas é sempre menor do que 90 graus. Nunca maior, tá? Então, prosseguindo, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Bom, eu nem vou calcular um ângulo entre as retas e tal. Aqui, ó, quando ele fala assim, exemplo, calcular um ângulo entre essas duas retas. O que é que você vai coletar aqui das equações? Somente o vetor diretor. Aqui ele deu as equações paramétricas. Então, você coleta o vetor diretor dela aqui. O vetor diretor é aquele que acompanha o parâmetro, né? T. Então, aqui tem um T só. Então, a primeira coordenada é 1. A segunda aqui tem um T também, é 1 também. E aqui tem menos 2. Então, 1, menos 2. E essa aqui eu tenho a equação simétrica. A gente sabe que o vetor diretor aparece aqui embaixo, no denominador, né? Então, nesse caso aí, essas duas retas, né? Nesse caso aqui, a gente teria uma conta bem simples, né? Porque a gente tem o vetor diretor de R, eu vou chamar de VR, é igual a 1, 1, menos 2, tá? É só pegar os coeficientes de T em coluna, né? Aí não botou alinhadinho não, mas não tem problema. E o vetor diretor de R1, né? De R2 é o denominador aí, menos 2, 1 e 1. Que tem a equação simétrica, o vetor diretor aparece embaixo aqui. E agora é só fazer o cosseno, né? O cosseno do ângulo entre elas é o módulo do produto interno de VR1. Eu vou botar já os vetores, tá? Módulo do produto interno de 1, menos 2. Eu só quero dizer produto interno, mas é produto escalar, tá? O produto interno é uma coisa mais abrangente. E esse produto escalar é um exemplo de produto interno, mas o produto interno é uma coisa que abrange outros produtos também. 2, 1, 1. Certo? E produto escalar dos dois em módulo, dividido pelo o módulo de VR1, né, que é o módulo desse vetor aqui, 1, 1, menos 2, vezes o módulo de 2, 1, 1. Aí é só fazer conta, tá? Nesse caso aqui, o cosseno de θ aí você multiplica, né? Esse com esse, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E soma, né? E faz a soma. 1 vezes menos 2 dá menos 2.
1 vezes 1 dá 1, então mais 1. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, menos 2. Isso vai ficar o módulo. Dividido por... E aqui embaixo, você faz a raiz quadrada, né? Módulo de vetor, lembra como é que faz? Né? Raiz quadrada das coordenadas elevadas ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Vezes, faz o módulo do outro. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Certo? Deixa eu ver. Bom, agora, sem muita sofisticação, em cima, menos 2 mais 1, menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1, menos 2, dá menos 3. Como está no módulo, 3. É igual a 3. Dividido por embaixo. A primeira raiz. 1 mais 1 mais 4. Dá 6. Raiz de 6. E a segunda dá 4 mais 1 também dá 6. Então, raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado, né? Então, dá 3 dividido por... Aqui corta. Olha que lindeza. 3 sobre 6. E 3 sobre 6 é 1 sobre 2, simplificado, né? Então, o cosseno de θ é 1 sobre 2. Como a gente já conhece um ângulo cujo cosseno é 1 sobre 2, esse ângulo é entre 0 e 90, 60 graus, tá? θ é igual a 60 graus. Ou 2π sobre 6. Né? Melhor, π sobre 3. Π sobre 3. Π sobre 3, tá? Quem tiver dúvida sobre esse negocinho de ângulos em radianos, tá? Para saber, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Vocês mesmos. É bem tranquilo, porque assim, quando você divide o ciclo trigonométrico, assim, né? Eu não tenho recurso aqui para fazer círculos, mas tudo bem. A metade do círculo, que é 180 graus, esse aqui, é o equivalente a π radianos. Então, se 180 graus é π, então esse ângulo aqui é π, né? Você começa aqui, aqui é o 0,0, e gira no sentido anti-horário, tá? Então, se aí é o 0, você girando contrário ao sentido do relógio, aqui é π. Então, a metade de π, que no caso é 90 graus, né? Esse aqui, é π sobre 2, a metade, né? Π sobre 2. Se você dividir π por 3, né? Π é 180. 180 dividido por 3 dá 60. Então, você tem aqui um ângulo, que eu vou dividir por 3, tá? Essa meia volta eu vou dividir por 3. 1, 2, 3 partes. Então, aqui eu tenho 60 graus, que é o mesmo que π dividido por 3. E eu tenho aqui, esse outro é 120 graus. 120 graus. Que é o mesmo que... aqui eu dividi π por 3 e peguei duas partes, né? Porque 60 é π dividido por 3, que é 180 dividido por 3. O 120 é 2 vezes o 60. Então, é π sobre 3 vezes 2, ou seja, 2π sobre 3. Aqui é 2π sobre 3. Tá? É igual a 120. E por aí vai, tá? Se você quiser π sobre 4, que é 45 graus, aí você divide
O 90 você pega e divide por 2. Tá? E aqui divide por 2 também, no meio. Tá? E aí você vai ficar aqui com π sobre 4. Aqui no 90 é π sobre 2, né? E eu tenho 135 lá do outro lado. E dá para fazer no círculo inteiro, tá? Os mais comuns, você sempre faz as divisões de π por 4, né? Que fica π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Dividindo por 4, que aí 180 dividido por 4 dá 45 graus, então vai de 45 em 45. Tem a divisão que você faz por 6, que aí você, 180 por 6 dá 30, então vai de 30 em 30 graus, 30, 60, 90, 120, e 150, e depois 180. E tem a divisão por 3, que na divisão por 6, já pega, né, o 60 e o 120. Faz no ciclo todo, tá? É bem interessante, assim, ajuda muito a memorizar as coisas. E aqui você já trabalha até com cosseno, seno, tá? Se você projeta nesse eixo aqui dá o cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Se você projetar o 60, aqui dá o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Dá na metade do segmento aqui, tá? Isso sucessivamente, né? Vou parar aqui porque não é o meu objetivo. Mas como a gente está trabalhando com ângulos aqui, né? Então é interessante passar isso para vocês, tá? Vamos para a próxima. Cadê? Aqui. Calcular esse ângulo, vamos ver se a gente acertou. A gente fez a conta aqui, deu 60 graus, tá certo. E sobre 3 radianos. Como é que eu sei se duas retas são paralelas? Condição de paralelismo. É só também olhar os vetores diretores. Se eles forem paralelos, as retas são paralelas. Como é que eu olho se dois vetores são paralelos? Verificando se são múltiplos. Eles são múltiplos quando 1, V1 é igual a um múltiplo de V2, M vezes V2. Isso significa que se eu dividir as coordenadas dos vetores, uma pela outra, tá? Uma pela outra, vai dar o mesmo resultado. A1 dividido por A2, B1 dividido por B2, C1 dividido por C2. Vai dar o mesmo resultado, tá? Cuidado, porque aqui, às vezes, você divide as coordenadas e elas ficam em forma de fração, né? E aí, às vezes, fica uma fração diferente da outra e você acha que deu diferente, mas às vezes é só uma simplificação, né? Deixa eu aceitar aqui. Então, às vezes a gente precisa somente de uma simplificação de uma para ficar igual à outra, tá? Aí dão uns exemplos aqui, tá? Pergunta se essas duas retas, a reta que passa por esses pontos e por esses dois são paralelas. Aí o que é que você vai fazer? Faz um vetor aqui com A1 e B1 e faz um vetor com A2 e B2 e compara os dois, tá? Então, V1 com A1 e B1 deu esse vetor e V2 deu esse vetor. Agora ele vai comparar, que é essa divisão aqui das coordenadas. Divide as coordenadas do primeiro vetor pelas coordenadas do segundo vetor e divide para ver se aqui, V8 dividido por menos 4 e menos 6 dividido por 3. Aqui não vai ficar fração porque você vai dividir, né? 8 dividido por 4 dá 2. Negativo, porque mais com menos é menos. 6 dividido por 3 dá 2. E negativo também. E 2 dividido por 1, por menos 1, dá menos 2 também. Então, deu o mesmo resultado. Mas, às vezes, fica em fração e você tem que simplificar, deixar tudo irredutível para poder comparar, tá bom? Bom. Aqui tem mais conversinhas. Condição de ortogonalidade, tá? Para ser paralelas, basta que
os vetores diretores sejam paralelos. Então, não tem muito o que fazer, tá? Para serem ortogonais, também os vetores precisam ser ortogonais, tá? Agora, quando é que dois vetores são ortogonais? A gente já viu que era quando o produto escalar dava zero, tá? Então, se liga que a gente vai ficar usando esse negócio de produto vetorial, produto escalar, né? Ao longo do tempo aí. Então, a gente viu que dois vetores são ortogonais quando o produto escalar dá zero. Então, as retas vão ser ortogonais quando os vetores diretores forem ortogonais. E eles vão ser ortogonais quando o produto escalar deles der zero. Então, primeiro você encontra os vetores diretores das retas, se você já tiver, melhor ainda, e faz o produto escalar. Se der zero, as retas são ortogonais. Se não, elas não são ortogonais. Agora, os vetores serem ortogonais, acontece que eu posso ter... Deixa eu ver se ele faz um desenho aqui, tá? Não faz. Ele faz um exemplo, mas não faz o desenho. Ele faz aqui até aqui o produto escalar, que é assim que a gente faz, né? Multiplicando as coordenadas e somando. A1 vezes A2, B1 vezes B2, C1 vezes C2 igual a zero. Aqui, primeiro daqui com o primeiro daqui. E assim vai. Agora, o que acontece é que... deixa eu ir para o programinha, porque às vezes acontece de você ter... Eu vou desenhar um plano aqui. Imagina que eu tenho uma reta nesse plano e a outra assim. Para cá. Assim. Imagina que essa outra reta está furando o plano, tá? Então, basicamente, eu tenho uma reta aqui na horizontal e outra na vertical. Só que elas não estão encostadas, tá? Elas não estão encostadas. Essas retas são consideradas também ortogonais. Se você pega duas retas assim, os vetores... Deixa eu ligar. Deixa eu vir para cá. Para ver se está dando para ver direito. Então, você tem uma reta aqui. Parece que estão se encostando, mas quando você vai ver, elas não estão, tá? E aí, essas retas formam um ângulo de 90 graus, só que elas estão separadas uma da outra, não estão cruzando uma com a outra, tá? Então, pode acontecer isso. E essas retas também são consideradas ortogonais. E está aí uma diferença entre ortogonal e perpendicular, tá? Perpendicular, as retas precisam se cruzar. Duas retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus e se cruzam, tá? Porém, duas retas... Basicamente, isso aqui, tá? Duas retas perpendiculares. Elas se tocam, tá? Formando 90 graus. Duas retas ortogonais, elas podem estar assim, mas elas têm a liberdade de fazer isso aqui, tá? E você tem duas retas, tá? Que formam 90 graus, mas à distância, né? 90 graus à distância. E aí, os vetores diretores continuarão formando 90 graus. E aí você sabe disso pelo ângulo entre os vetores. Tá? Agora, como que você sabe? Porque você calcula o ângulo entre os vetores, dá 90 graus, né? O produto escalar dá zero. São ortogonais, beleza. Mas como você sabe se elas são perpendiculares? Se elas se tocam, se cortam. Aí, para saber disso, você vai ter que fazer outra conta, né? Você vai ter que igualar as equações. Vai ter que igualar as equações da reta e ver se elas têm um ponto em comum, né?
que quando você iguala, tá? O x de um com o x de outro, o y de um com o y do outro, você vai ter que encontrar um ponto comum às duas. Se der uma contradição, é porque não existe ponto comum entre as duas retas, tá bom? Então, vamos lá, aqui. Condição de ortogonalidade, produto escalar dá zero, que é esse aqui. Certo? Faz exemplo. Ele está dando exemplos com equações de retas diferentes, né? Equações de retas diferentes. Inclusive, essa daqui é a equação simétrica, tá? É uma espécie de uma equação simétrica. Só que aqui tem uma equação reduzida. Por quê? Porque aqui o y é sempre 3. Ele está dizendo que no eixo y sempre vale 3. Essa reta, então, ela está perpendicular ao eixo y, né? Então, significa que o vetor diretor dessa reta, o x é 8, o y, o z é menos 6, mas o y é 0, tá? Não tem, é 0, tá certo? Beleza? Porque nesse caso, por exemplo, eu esqueci até de falar para vocês, né? Da equação simétrica, como o vetor diretor está sempre no denominador, então, ele não pode ter nenhuma coordenada nula, né? Porque não dá para fazer divisão por zero. Não dá para pôr um zero aqui embaixo. Tá? Então, nenhuma coordenada pode ser nula. Então, os casos que acontece de a coordenada, uma delas ser nula, aí a equação fica assim, nesse estilo, tá? O y, no caso, é zero aqui, e aí o y do vetor diretor, né? E aí ele fica separado aqui, assim. Aí aqui, ó, 8, 0 e menos 6. O 8 e o menos 6 está aqui, que é o x e o z, e o y é 0. Y é 0, tá? E o outro vetor diretor está aqui, 3, 5 e 4. 3, 5 e 4. Tá aqui os dois vetores diretores, faz o produto escalar deles dois, 8 vezes 3, mais 0 vezes 5, mais menos 6 vezes 4. Tá aqui embaixo, tá? E dá 24, mas ainda deu 0. Então, são ortogonais. Beleza. São ortogonais. Agora, saber se elas são perpendiculares, aí já é mais 500, né? Aí já é mais 500. É bom com as equações paramétricas. Com as equações paramétricas, você iguala aqui. Depois eu mostro para vocês, tá? Depois eu faço um exemplo disso. Vamos prosseguir. Ele fez alguns exemplos resolvidos. Eu nem vou tocar nesse assunto, tá? Condição de coplanaridade de duas retas. Eu não vou tocar nisso aqui, talvez eu volte depois a isso aqui, para mostrar, porque a gente não falou de plano direito, né? A gente não falou ainda direito de plano. Tem um determinante aqui que a gente faz usando dois pontos, usando três vetores, né? Os vetores diretores e dois pontos, um de cada reta. O que acontece aqui? Isso aqui, inclusive, você pode usar para saber se as duas retas são perpendiculares, né? Ao invés de ortogonais. Se elas se cruzam ou não. Porque você fazendo a conta ali em cima e vendo que os vetores diretores são ortogonais, forma 90 graus, se elas forem coplanares, ou seja, se as duas estiverem no mesmo plano, é porque elas se cruzam, né? Então, tem essa verificação aqui de ortogonalidade, tá? Mas vamos prosseguir, que eu quero começar a falar de plano hoje para vocês, tá? Certo? Aqui. Posições relativas. O que pode acontecer com duas retas no espaço? As duas retas, elas podem ser letra A, tá aqui, deixa eu aumentar um pouco, tá? Elas podem ser coplanares, ou seja,
elas são situadas no mesmo plano. Nesse caso, delas serem coplanares, tá? Elas ainda podem ser concorrentes à interseção das duas retas EI e esse ponto aqui, tá? Do meio. É o ponto de interseção. R1 e R2. Então, se elas forem coplanares, coplanar significa que está no mesmo plano. Então, coplanares, elas podem ser concorrentes ou podem ainda ser paralelas, tá? Quando a interseção das duas é o conjunto vazio. Então, R1 interseção R2 é um conjunto vazio. Esse símbolo aqui. Então, elas são paralelas, elas não se tocam, tá? Estão no mesmo plano, porém, não se encontram em lugar nenhum. Tá? O caso, ó, tem um terceiro caso ainda, que seria quando elas são coincidentes. Mas aqui ele está dizendo, ó, o caso de serem R1 e R2 coincidentes pode ser considerado como um caso particular de paralelismo. E é verdade, né? Porque as retas paralelas faz de conta que seja um caso especial de paralelismo, tá certo? E a gente não trata como um caso diferente, porque é um caso, né, digamos que trivial, né, besta, né? Duas retas coincidentes é a mesma reta, tá? É porque matemática tem dessas coisas assim, estranhas, né? Bom, e letra B, ó, letra A, coplanares. E aí tem uma subdivisão, concorrentes ou paralelas, tá? Agora, não coplanares, tá certo? Não coplanares significa que as retas são reversas. Tá aqui, aquele desenho que eu fiz para vocês. Esse dá para perceber. Uma está no plano, mas a outra, ela fura o plano. Então, não dá para você fazer um plano com essas duas retas, porque o plano teria que fazer uma curva assim, né, para pegar as duas. Tá certo? Então, essas retas não são coplanares. Então, elas são chamadas de reversas. Tá? Retas reversas. Elas não estão situadas no mesmo plano. Certo? Essa daqui, que ele estava falando lá, né, que é o produto misto, é a condição de coplanaridade, tá? Deixa eu voltar lá, porque é bem interessante. Deixa eu falar lá. Não é difícil não, tá? Como é que você sabe se duas retas são coplanares? Deixa eu pegar esse desenho aqui. Então, aqui você tem o vetor diretor de uma, você tem o vetor diretor da outra. Esse vetor diretor da outra, eu vou colocar ele aqui, assim, né? O vetor eu posso deslocar desde que eu não mude a direção e o sentido dele e o módulo, né? Então, um vetor aqui nessa reta, eu posso deslocar ele mantendo a mesma, né, mesma direção, sentido e módulo. E aí eu tenho o mesmo vetor. Só para colocar ele com uma origem igual à origem lá do outro. E aí eu pego um ponto daqui, dessa reta, e um ponto dessa outra reta e formo um terceiro vetor. O que é que vai acontecer? Esses três vetores, quando as retas estiverem no mesmo plano, as duas no mesmo plano, como aqui em cima, por exemplo, como aqui em cima, se eu pegar um vetor aqui e um saindo daqui para cá, os três vão estar no mesmo plano, né? Esses três vetores. E se três vetores estão no mesmo plano, automaticamente o produto misto dá zero, tá? O produto misto dá zero. Então, é isso que ele está dizendo aqui em cima. Aqui em cima.
Se você vier, eu vou subir lá daqui a pouco. Se você vier aqui para baixo, esses três vetores não vão estar no mesmo plano. Porque, no máximo, eu vou ter esse daqui, que é o vetor de R1, que está no plano, né? Eu vou ter esse daqui que está ligando as duas retas, que também pode estar no plano ou não. Pode ser que eu pegue esse ponto mais para cima aqui, vai estar fora. Tanto faz. Mas ele está no plano também. Vamos dizer. Aí você tem esse que está no plano, esse daqui que está no plano, mas esse daqui está subindo, tá? Então, os três não podem ser coplanares dessa forma. Então, nesse caso aqui, o produto misto dos três vetores dá diferente de zero. Então, você sabe se duas retas são coplanares assim, fazendo o produto misto. Produto misto de quem? Do vetor diretor de uma, o vetor diretor da outra, e um vetor formado, um vetor especial que você vai formar usando um ponto de uma e um ponto de outra. Tá? Pega um ponto de um ponto de outra e forma um terceiro vetor, joga os três lá no determinante e faz a conta. Esse aqui é que ele faz aqui, tá? Aqui. Por exemplo, aqui, ó, ele deu essas duas retas, R1 e R2. Tá? Ele fala disso aqui em cima, né? Esse determinante aqui, ferrozinho. Mas isso aqui ó, é o primeiro vetor, A1, B1, C1. O vetor diretor da outra, A2, B2, C2. E você tem aqui o vetor formado pelos dois pontos, né? Que você faz x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Subtraindo as coordenadas do ponto A2 e do ponto A1 aqui em cima, tá? A1, A2, esse vetor aqui, A1, A2. Pronto, feito isso, se esse determinante aqui der zero, é porque os três vetores estão no mesmo plano, então as retas são coplanares, tá? Se ele der diferente de zero, der qualquer outra coisa que não seja zero, é porque aqui ele pegou essas duas retas, os vetores estão aqui embaixo, 2, 3, 4, menos 1, 1 e 3. Aí está aqui. Um ponto, pegou um ponto. Um ponto está aqui em cima, menos 2, 0 e menos 5. No caso, ele pegou 2, 0 e 5. É, porque na fórmula aqui fica um menos, né? Então, aqui tem um ponto 2, 0 e 5. E aqui tem um ponto menos 5, menos 3 e 6, tá? Estou pegando menos 5 e menos 3 aqui, porque na fórmula aqui é negativo. Então, para que aqui seja positivo, o 5 era negativo, né? O 5 do ponto era negativo. Aí, com o menos que tinha aqui já, aí ficou positivo. Entendeu? Mas se você pegar 5, 3 e menos 6, dá certo também, tá? 5, 3 e menos 6, do jeito que está aqui. Tá certo? Mas você pode trocar o sinal também, para ficar coerente, né, com a fórmula, mas enfim, tanto faz. Então está aqui o ponto 2, 0, 5, o ponto de R1, o ponto de R, e o vetor, né, de R1. E tem aqui o ponto de R2 e o vetor de R2. Aí, beleza, eu vou pegar esse vetor de R1, o vetor de R2, e o terceiro vetor, que é formado por esses dois pontos aqui. A1 e A2. Aí eu faço o ponto A1, A2, que é A2 menos A1, menos 5, menos 2, dá menos 7, enfim. Vai aqui e dá isso aqui. Faço o pontão, eu faço o vetor. Então, agora eu tenho três vetores. Tenho esse e tenho esse vetor aqui, que é o vetor verificador, né? O vetor das duas retas. E esse que liga as duas retas é um vetor que vai determinar se elas são ou não coplanares. Aí você bota os três no determinante, faz o produto misto, tá? Faz o determinante, deu zero. Então as retas são coplanares. São coplanares. Deu outra coisa que não seja zero, as retas não são coplanares, tá? Não são, são reversas, certo? Então, aqui embaixo, ele até repete o caso de as retas serem reversas, tá? Essa condição aqui é a condição de coplanaridade de duas retas, tá certo?
Se elas forem paralelas, elas vão ser coplanares. Lembre-se, coplanar não quer dizer que elas estão em um plano específico. Significa que existe um plano que contém as duas, tá? Existe, tá? Não coplanares ou reversas significa que não há possibilidade alguma, plano algum que passe por elas, pelas duas, tá? Então aqui dá 0, né? Se elas não forem paralelas, mas forem concorrentes, também vai dar 0, tá certo? Mas, aqui, se o determinante utilizado para calcular isso aqui for diferente de 0, as retas são reversas, ou seja, não são coplanares, tá bom? Se isso aqui acontecer, as retas são reversas. Isso é bem fácil, tá? É questão de usar a receita de bolo, né? E vocês nem precisam decorar, de certa forma, o determinante e tal. É saber o que fazer. Eu quero saber se duas retas são paralelas. O que é que você faz? Paralelas, tá? É olhar se os vetores diretores são múltiplos. Então, é só dividir as coordenadas de um pelas de outro. Pronto. Se der o mesmo número, acabou, são paralelas. Se não der, não são. Quero saber se as retas são perpendiculares ou ortogonais. Faz o produto escalar dos vetores. Se o produto escalar der 0, são ortogonais. Se não der, não são ortogonais. Tá certo? Quero saber se as retas são coplanares, se estão no mesmo plano. Tá? Bom, se você fizer o teste e elas forem paralelas, obviamente elas vão estar no mesmo plano. Paralelas sempre vão estar no mesmo plano. Mas se não der paralelo, aí você vai ficar na dúvida. Será que são coplanares ou não? Não sei. Aí você vai ter que fazer o teste. Então é melhor fazer logo o teste direto, né? Quer saber se são coplanares? Pega os vetores diretores das duas, um vetor de cada uma, e pega um ponto de uma e um ponto da outra, forma um terceiro vetor, bota no determinante e acabou. Se der 0, são coplanares. Se não der, não são. Certo? Não são. Bom, tem problemas resolvidos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que esqueci. Sim, interseção, que é aquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente pode calcular pontos em comum das retas, tá? Mas isso aqui eu vou deixar para comentar na outra aula, porque a gente vai fazer um paralelo disso aqui, ó. Reta ortogonal a duas retas com produto vetorial, tá? Tá aqui até o produto vetorial. V1 e V2, tá? Beleza? Tem bastante coisa para a gente ver aqui, tá? Eu achei que a gente ia terminar a reta rápido, mas algumas coisas eu vou resumir isso aqui, tá certo? Porque eu não vou cobrar tanta coisa de vocês, né? Senão fica muita coisa, tá? Tem um capítulo inteiro, eu achei que tinha até plano aqui nesse capítulo, não, mas é um capítulo inteiro só de reta. E agora que a gente vai entrar tem muito exercício, né? Muito mesmo. E agora que a gente vai entrar em plano, né? Que é a equação geral do plano e tal. No plano, eu vou tentar resumir, porque tem um capítulo de distâncias que é interessante a gente ver algumas coisas de distância, né? Pelo menos distância entre as distâncias básicas, né? Porque eu tenho distância entre dois pontos, essa é a mais básica, essa eu acho que a gente até já fez, porque distância entre dois pontos, você pega um vetor e calcula o módulo dele. Acabou, tá? O módulo é o tamanho do vetor, e se o vetor liga os dois pontos, o tamanho do vetor vai dar a distância entre os pontos. Tem a distância entre ponto e reta, tá? Ponto e reta, cadê? Eu tenho uma reta e tem um ponto aqui. Qual é a distância? Que a distância, o conceito de distância é sempre a menor possível. Então, eu não posso pegar a distância aqui e dizer que a distância, eu estou indo lá para aquele ponto lá,
Eu não posso escolher o ponto da reta, entendeu? E fazer a distância aqui para esse ponto. Porque quem garante que esse ponto que eu escolhi é a melhor escolha possível? A distância é sempre a menor possível. Então, para fazer essa distância aqui, do ponto à reta, eu tenho que fazer uma projeção ortogonal do ponto, tá? Formando 90 graus, para usar a menor distância possível. Tá certo? Tem a distância também de ponto a um plano, tá? E aí eu vou ter distância depois de reta ao plano. Tá? Primeiro você pega ponto a ponto, ponto a reta e ponto a plano, tá? Aí depois você pega reta com plano, tá certo? Só que reta com plano, você escolhe um ponto da reta e faz a distância para o plano. Não tem muita dificuldade. Tá? Então, ponto com plano e reta com plano é a mesma coisa. E, por último, vai sobrar a distância de plano com plano, né? Que vai englobar também a distância entre duas retas, porque a gente pode ter duas retas reversas, e aí qual é essa distância entre elas? Tá? A gente também pode calcular, tá certo? Então, uma série de coisinhas. Para tudo isso, tem fórmulas prontas, tá certo? Eu vou meio que passar, assim, um pouquinho rápido pelas fórmulas, porque vocês vão poder consultar, tá certo? A gente vai discutir mais aqui as ideias, tá certo? De como é feito as coisas, tá certo? E os exercícios que eu vou passar para vocês, eles são tranquilos, tá certo? Basicamente, é a aplicação da fórmula e aprender a fazer a conta, né? Aprender a fazer os cálculos, tá certo? Então, acho que é isso, pessoal. Na semana que vem a gente volta e fala sobre plano, né? Sim, eu vou deixar, tá certo? Os exercícios, os números dos exercícios lá no Classroom para vocês fazerem e me entregarem até quinta-feira, tá bom? Beleza? Eu vou colocar daqui a pouco lá. Então, tchau para vocês. Eu vou parar a apresentação aqui. Boa noite e até a próxima.